Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é fiel, aquele que nos ama, aquele que nos salvou por meio do seu sangue, aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. Estou melhorando aí de uma virose. Sexta-feira passada eu fiquei doente e estourou uma febre em mim. Eu fui para o médico, tomei soro, bezetacil. Aí, sexta, sábado e domingo eu fiquei mal. Tanto é que eu nem consegui ler o que eu tinha preparado para o culto da sexta-feira da paixão, das 7 declarações de Cristo na cruz. Eu falei aquilo que eu tinha estudado e aquilo que eu tinha... Mas eu queria ler, né, porque eu escrevi de forma tão carinhosa. E aí, sexta e sábado e domingo eu ainda fiquei ruim. Segunda e terça estourou minha boca. Uma febre aqui embaixo, uma herpes. Eu fiquei com um beiço desse tamanho. Cheguei no projeto para avisar para a Ivana. A dona Eunice começou a rir de mim. Porque eu estava parecendo aquele zinho. Né? E aí, graças a Deus, quinta e sexta-feira eu já fui melhorando. E o Senhor me assistiu na minha dificuldade. Não são poucas as minhas dificuldades que eu tenho passado, mas tenho visto Deus caminhando do meu ladinho, né, Rô? E sustentando as nossas vidas. A igreja de Jesus Cristo, ela tem mais de 1000 motivos para se alegrar e para se regozijar e festejar a celebração ao nome dele, porque apesar de nós vivermos numa realidade de um mundo tão cruel, de um mundo tão tenso, de um mundo tão difícil, nós temos a certeza, meus irmãos, também da presença real do reino de Deus entre nós. E apesar de estarmos vivendo em um mundo que caminha para as trevas, nós temos essa certeza de que também nós vivemos na luz, e nós vivemos na luz de Cristo, e nós somos o reino de Deus. Então, nós temos motivos para esperança, nós temos motivos para alegria, nós temos motivo para nos congratularmos juntos em nome de Jesus. Esses dias eu ouvi uma historinha muito interessante, tem a ver um pouquinho com o que eu vou pregar hoje à noite. E essa história diz acerca da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? E essa biblioteca, em 1940, só podia entrar nela e estudar e fazer as suas leituras se a pessoa tivesse portado de gravata. Hoje eu não estou usando gravata porque a minha garganta está melhorando, então eu não quero sufocar a minha garganta. Então eu negociei, certo, seu Stutz? Eu negociei com o conceito de usar gravata hoje, e falei, hoje eu não vou usar porque eu estou precisando que a garganta fique tranquila para mim falar bem. Não quero apertar a garganta, então eu vim sem gravata, mas eu gosto de usar gravata porque eu acho charmoso. E eu gosto de me vestir de social. Uma das coisas boas que o Evangelho fez em mim, trouxe o gosto para me vestir bem, né? Antes eu andava que nem um maltrapilho, aí agora eu me visto muito bem. E aí nessa biblioteca chegou um aluno para estudar e ele estava de camisa social, mas não estava de gravata. E o diretor da biblioteca está descendo a escada lateral e aí ele olha o rapaz lá na porta e o rapaz começa a conversar com o guarda. Eu tenho um horário e só dá para me encaixar o estudo nesse horário e a leitura nesse horário. Então eu queria que você me liberasse. Mas existe uma lei, existe uma regra, e essa regra diz que é necessário entrar de gravata, está estabelecido, não tem como mudar esse padrão. Né? E o diretor olhando aquele jovem com tanta vontade de estudar, porque ele levantava de manhã, 5 horas da manhã, ia para o serviço, saía do serviço às 4h30 da tarde, chegava na biblioteca às 5 horas, estudava até 7 horas da noite, 7h15 entrava na faculdade. Então era um menino esforçado, um menino que
E o diretor, vendo aquela vontade, aquele desejo do menino pesquisar, ele olhou para o guarda, ficou com uma vontade de falar para o guarda: deixa o menino passar, libera hoje. Mas se ele fizesse isso, ele estava quebrando a lei, ele estava quebrando a regra, né, que foi estabelecido sobre a instituição. E aí o diretor desce, vendo no calor da discussão os dois, e o diretor, lembrando do tempo que ele era estudante, das dificuldades que ele tinha para acesso à leitura, aos livros, ele tirou a gravata dele, colocou no menino e falou: pode entrar. Ele não descumpriu nem a lei da instituição e nem o menino entrou sem a gravata. O que Jesus fez foi mais ou menos isso. Eu queria ler com os irmãos em Atos, capítulo 3, do verso 11 ao verso 26. A gente ainda está respirando a Páscoa, né? E eu queria aproveitar um pouco esse gancho que nós tivemos aqui, das mensagens que foi relacionadas ao sacrifício, à morte de Cristo, né? E eu queria aproveitar um pouquinho isso para que nós pudéssemos lembrar dessa mensagem tão maravilhosa. Atos capítulo 3, versos de 11 a 26, e eu vou estar lendo na tradução da NVI. Tudo bem para os irmãos? Então diz assim, os irmãos acharam? Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto o surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo, Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele e lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Esse foi o discurso de Pedro no livro de Atos, do capítulo 3, a partir do versículo 11. Foi o discurso que Pedro fez após ele e o apóstolo João estarem subindo ao templo, e junto à porta formosa, esse homem se aproximara dos discípulos que estavam pregando as boas novas, pregando a mensagem do Evangelho, pregando que Jesus Cristo foi crucificado na cruz como uma pessoa culpada, mas que na verdade ele era inocente. E Pedro está pregando o escândalo da cruz,
Os discípulos estão anunciando o escândalo que ocorreu na cruz do Calvário, no Monte Gólgota, no Monte da Caveira. Porque o que aconteceu, de fato, foi algo absurdo. O que aconteceu, na visão daqueles que entenderam a mensagem profética do Antigo Testamento, é que o Cristo se encarnou, que o Cristo veio, que o Cristo nasceu, que o Cristo cresceu no meio do seu povo, conforme os relatos bíblicos, conforme as profecias, e que esse Cristo foi rejeitado pelo povo. Primeiramente rejeitado pela liderança, rejeitado pelos escribas, pelos saduceus, rejeitados pelos sacerdotes e os sumos sacerdotes, rejeitado pelos anciãos, rejeitado por todos. Esse Jesus que conviveu 3 anos e meio aproximadamente com os discípulos, tudo o que ele tinha dito depois da morte de Jesus e depois da ressurreição de Jesus, os discípulos começam a lembrar. Os discípulos começam a trazer à memória tudo aquilo que Jesus tinha falado e testificado. Lembrando que Jesus, quando ele veio mais ou menos fazer o que esse diretor da biblioteca fez. Ele não veio mudar, mas veio transformar, né? O conceito de salvação, o conceito de perdão, o conceito de servir a Deus, o conceito de uma nova disposição mental para ouvir e obedecer à voz de Deus. O conceito do Evangelho não é simplesmente um conceito fácil de se entender, meus irmãos, porque Jesus falava com seus discípulos e os discípulos diziam para o mestre: Senhor, o que você quis dizer com aquilo? A gente não entendeu. E aí Jesus ia lá e falava abertamente, porque existe na linguagem de Jesus palavras difíceis, palavras que são compreendidas à luz do Espírito Santo, palavras que são compreendidas e interpretadas à medida que o Espírito Santo vai trazendo luz ao nosso entendimento. E os discípulos estavam vivendo isso também. Mas, quando eles começam a buscar aquilo que Deus havia falado para eles, que eles ficassem em Jerusalém, que do alto eles seriam revestidos de poder, que do alto o Espírito Santo iria capacitá-los, muni-los de autoridade, muni-los da mesma autoridade que estava sobre a vida do Mestre. Por quê? Porque o Mestre enviaria o Consolador. O Mestre foi, mas o Mestre não deixou os órfãos. O Mestre prometeu o Consolador, aquele que seria o instrutor deles na caminhada. Assim os discípulos estão entre eles, lembrando de tudo que eles viveram com Jesus. E estar com Jesus é muito bom, porque Jesus, ele faz com que os nossos olhos sejam desvendados. Segundo o Calvino, ele diz que todas as pessoas que olham para Deus estão com seu olhar embaçado, porque eles não podem contemplar a Deus na sua plenitude, na sua magnitude, na sua beleza, porque os nossos olhos, por causa do pecado, estão embaçados e a gente não consegue contemplar as verdades de Deus, da grandeza de Deus. Mas Jesus Cristo, ele vindo, ele nos revelou a verdadeira imagem e a expressão do amor de Deus na sua pessoa. E os discípulos estavam entendendo isso, estavam vivendo essa realidade. E eles cheios do Espírito Santo, cheios da motivação de levar a mensagem do Evangelho. Pedro começa a fazer esse discurso depois de ocorrer esse milagre desse homem. E aí o autor Lucas, ele falando desse relato, ele vai nos ensinar algumas coisas muito interessantes. E no versículo 11, fala que o mendigo se apegou a Pedro, grudou-lhe Pedro, foi para perto de Pedro e abraçou, ficou perto dele e perto de João.
e o povo maravilhado. O povo maravilhado. E aí Pedro, vendo isso, ele diz o seguinte: israelitas, porque isto os surpreende. E agora o Pedro, ele tira o foco do milagre e leva para a origem do milagre. É muito bom a gente ver milagres acontecendo. É muito bom a gente ver coisas que fogem da nossa lógica. Haja vista que a fé sempre sobrepõe a razão. A fé sempre vai estar acima. A fé nunca vai ser entendida. A gente nunca vai conseguir definir a fé como 1 mais 1 é 2. A fé é um campo onde a gente apenas crê, e a fé é um campo onde a gente apenas depende de Deus e acredita naquilo que é sobrenatural. E o povo estava espantado aqui com o que tinha acontecido, atônitos, achando que Pedro era aquele que tinha promovido, ou que Pedro era um homem santo a ponto de realizar um milagre. E Pedro, percebendo essa pluralidade religiosa no meio do povo, porque o povo de Israel também era um povo muito pagão, que acreditava em várias magias, a cultura da época. E Pedro descentraliza dele esse milagre, leva para a origem do milagre, e ele fala: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro fala para eles: olha, isso não tem nada a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. E aí ele fala no versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. E Pedro leva agora o acontecimento dessa origem desse milagre, de tudo que está acontecendo, de reviravolta, de mudanças, transformação de vidas, salvação, reconciliação, famílias sendo unidas, pessoas marginalizadas voltando à sua vida, tomando novamente a sua dignidade, pessoas que eram endemoniadas voltando agora a ter uma vida social no meio das pessoas, no meio da família. Começa a acontecer um reboliço no meio da sociedade e eles começam a questionar o que está acontecendo. O que estava acontecendo é que o Evangelho chegou. O que estava acontecendo é que a mensagem de boas novas estava sendo proclamada. E sempre que a mensagem de boas novas é proclamada, chega com essas mensagens transformação de vidas, transformação no coração, transformação na mente das pessoas, transformação na forma dessas pessoas enxergarem a vida, enxergarem a si próprio, enxergarem também primeiramente a Deus. E aí Pedro fala: olha, o Deus de nossos antepassados, aquele que criou o primeiro Adão, que criou o primeiro homem, aquele que sustentou o povo no Egito, que levou o povo para a terra prometida, aquele que caminhou com Abraão, aquele que fez história com Abraão, que falou para Abraão que nele seria bendita todas as famílias da terra, aquele que foi com Isaac, que sustentou Isaac, que prometeu também que o Isaac teria um descendente, que esse descendente governaria e que seria a bênção para as nações, aquele que foi com o desastrado Jacó. Quando a gente se volta para a história de Jacó, a gente se alegra muito em perceber a graça de Deus, já aceitando as nossas vidas da forma que somos, né? E aí Pedro traz a consciência do povo: olha, se cumpriu o que aconteceu aí, o que já tinha sido predito lá no passado, como diz o Colômbia, acorda. Povo, acorda, vocês precisam acordar. Pedro falou para o povo, e no versículo 14, ele continua: vocês negaram publicamente o santo e justo. Santo, porque essa palavrinha se resume àquele que era separado para realizar essa obra, que somente ele poderia realizar.
segundo o testemunho de João, ele disse que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o objetivo da mensagem do Evangelho? O objetivo da mensagem do Evangelho é levar o homem a se questionar, é levar o homem a buscar em Deus a resposta da sua vida e se voltar para Deus em arrependimento, em restauração da sua vida. O objetivo do Evangelho, meus irmãos, é trazer o homem de uma forma tão radical, de uma forma tão chocante, a enxergar qual que é a sua realidade sem Cristo, qual que é a sua realidade sem Deus, qual que é a sua realidade fora da misericórdia de Deus, o quanto esse homem é pobre, necessitado, miserável, cego, nu, como diz o livro de Apocalipse. O Evangelho, boas novas, existe um contraste. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Evangelho ele apresenta a mensagem da salvação, apresenta o convite para que todos venham, para que todos se acheguem, para que todos, independente de como esteja o seu estado, se voltem para Deus, para que as suas vidas sejam salvas. Ao mesmo tempo que essas pessoas têm a possibilidade de dizer sim, convencidas por Deus, essas pessoas, quando dizem não, essas pessoas, elas cometem um grande erro da sua vida, de se afastarem de Deus. E esse é o risco, de não ouvir a mensagem do Evangelho. E aí a gente vive num mundo que o secularismo acaba apregoando o significado da Páscoa simplesmente como algo comercial, como algo de festividade passageira, onde o significado verdadeiro da Páscoa acaba sendo esquecido. Mas graças a Deus que nós temos ouvido mensagens que têm falado que a Páscoa representa a libertação do povo, que a Páscoa representa a expiação do pecado do povo, de que a Páscoa representa uma nova vida, e que o Evangelho ele representa isso para nós, essa nova vida de transformação que vai mudar a forma de nós enxergarmos os conceitos da vida. Ele é santo porque somente Ele poderia realizar isso, segundo Isaías 52:13. E Ele é justo porque não havia nele culpa alguma. E Ele foi condenado como se Ele fosse um assassino, como se Ele fosse um criminoso, como se Ele fosse o pior da escória da época, sem dignidade. A Bíblia fala que vestiram nele uma veste bem fininha. Mas eu acredito que Jesus estava praticamente quase nu na cruz. Tiraram a sua dignidade, tiraram o seu direito de justiça, tiraram o seu direito de defesa, meus irmãos. Tudo isso por amor a mim, por amor a você. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem que nos leva a nós nos voltarmos para as nossas vidas e perceber que existe esperança na vida de Jesus, de que na vida de Jesus nós temos regozijo, de que na vida de Jesus, ainda sentindo essa dor na alma de perceber o quanto Ele sofreu, o seu sofrimento trouxe cura a nós outros. O seu sofrimento trouxe cura às nossas almas, cura as nossas emoções, cura os nossos sentimentos, cura, meus irmãos, ao nosso relacionar, a nossa forma de enxergar o próximo. O Evangelho traz isso para as nossas vidas. O Evangelho, ele é selvagem. Na onde o Evangelho chega, ele domina e nunca ele vai ser dominado. Ele transforma e nunca vai ser transformado. Ele convence e nunca vai ser convencido. O Evangelho, queridos, ele se baseia na bendita pessoa de Jesus Cristo. O que diferencia o Evangelho de qualquer tipo de credo e qualquer tipo de religiosidade é que ele está fundamentado na pessoa de Jesus Cristo. E nós sabemos que ele vive à direita do Pai.
Isso é maravilhoso para a igreja. Então acalma o teu coração, acalma a tua alma. Estamos vivendo dias difíceis, mas o reino de Deus está entre nós. Podemos nos alegrar, porque nós temos o Evangelho nas nossas vidas. Nós temos Cristo Jesus, que é a nossa suficiência. Às vezes a gente reclama muito, meus irmãos. Às vezes a gente murmura muito, às vezes a gente reclama por poucas coisas. Sabe? Às vezes a gente se vê adorando somente o nosso ego. E a gente esquece que nós não precisamos de nada porque nós já temos a Cristo. Bom, continuemos a mensagem. Versículo 14 ainda, na parte do justo. E pediram que lhes fosse libertado um assassino. Olha o que Pedro fala para a população. Vocês condenaram alguém que era santo e que era justo. E vocês pediram para que soltasse um assassino. Para que soltasse um beira-mar. Para que soltasse um marcola. Para que soltasse um líder de uma facção criminosa. Um arrauceiro. Arrauceiro? Não é isso não. Como que? Arruaceiro. Versículo 15. Vocês mataram o autor da vida. Olha que maravilhoso que Pedro fala. Vocês mataram não somente o autor da vida, mas a origem da vida. O que significa no grego é isso. A origem da vida. Vocês mataram. Se existe vida aí, em vocês, e se existe vida nesse mundo que nós estamos vendo, partiu dele. Porque vida nossa é só secundária. Vida primária é a dele. Vocês mataram a origem de toda a criação. Tudo que foi criado por meio dele, para ele. Todas as coisas são para a glória dele. Pedro traz a consciência do povo. Mas existe um paradoxo nisso. Por quê? Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. E aí ele diz no versículo 16, que vai chegando à centralidade do texto. Pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Sabe, Bruna, foi o nome que te curou. Doriva é um maltrapilho. Doriva é um escravo. Doriva é um mal acabado, como diz os meus colegas. Mas o nome de Jesus, meus irmãos, é o único nome que traz para a gente a única fé verdadeira. Não existe fé fora a bendita pessoa de Jesus Cristo. Não existe fé verdadeira que não seja por meio do nome de Jesus. A única fé eficaz que pode levar o ser humano à salvação, porque a primeira cura que tem que existir na vida do ser humano, antes dele ser curado de qualquer tipo de enfermidade física, é a cura da alma. E a cura da alma só pode ser curada com base na fé do nome de Jesus. E se você está enfermo na alma, eu quero te dizer que Deus tem cura para a sua vida e Ele vai te curar no nome do Filho. Amém? A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Olha, meus irmãos, pode existir, acontecer maravilhas no meio do povo de Deus, milagres extraordinários, mas se essas manifestações não culminarem para a salvação das pessoas, se essas manifestações não culminarem para que as pessoas entendam que são salvos em Cristo Jesus e que tudo que vem depois disso é benefício da graça, que tudo que vem depois é benefício da cruz de Cristo, tudo que vem depois é benefício da aliança que Jesus fez conosco. Todas as outras coisas são secundárias, mas aquilo que é primário, que é primordial na nossa vida como filhos de Deus, é a salvação. Jesus falou para os discípulos, olha, não vos maravilheis de sinais, maravilhas, prodígios, o céu abrir, o céu fechar. Antes regozijai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
no livro da vida. Nada pode tirar isso. Nada pode roubar isso de nós. Isso é incontestável. O que Jesus conquistou para nós é incontestável. Ninguém pode roubar a nossa salvação. E Jesus falou mais ainda: olha, não temeis aqueles que matam os corpos, não temeis aqueles que perseguem, não temeis a realidade do mundo atual que vocês vivem. Temeis antes aquele que é poderoso para jogar não somente o corpo, mas lançar a alma no inferno. Né? Jesus vem mudar o nosso foco, vem mudar a nossa lente, vem mudar a nossa forma de olhar a vida, de olhar para Deus, de olhar para nós mesmos. E Jesus sempre nos confronta. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho, ele confronta as nossas vidas. Confronta aquilo que eu falei no início, o conceito. Né? O conceito, difícil é a gente negociar ou dialogar com o conceito. Por quê? Porque o conceito, ele é definido e ele é estabelecido. E uma vez que ele é estabelecido, ele serve como regra de prática. E se você muda o seu conceito, automaticamente você ajusta a sua forma de pensar, você ajusta a sua forma de enxergar. E Jesus, ele vem mudar e transformar o conceito das pessoas enxergarem a vida. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então as pessoas buscam a verdade. As pessoas não querem, meus irmãos, morrer sem a certeza da salvação. Ninguém quer morrer sem a certeza de qual será o seu futuro. Porque se existe alguma coisa que nós tememos, é a morte além da morte. Se existe alguma coisa que nós tememos, é além da vida. O que se sucederá depois que nós partimos dessa vida? Eu me lembro do texto do Evangelho que fala sobre aquele homem que disse no seu coração: eu vou construir um grande império, vou fazer uma grande empresa, vou construir um grande patrimônio, e eu vou depois regozijar de tudo isso. E aí diz a Escritura que depois, durante a noite, apareceu para ele o anjo e disse: louco, 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 esta noite te pedirão a tua alma, e tudo o que você tem feito, para quem será e o que você vai fazer com isso? Então o Evangelho, em vez da gente ficar preocupado com aquilo que a gente pode, hoje no presente, desfrutar de melhor, ele apresenta para a gente uma proposta da eternidade, que isso que a gente está desfrutando hoje é muito bom, e é louvável, e tudo isso que a gente corre atrás é maravilhoso, mas o nosso olhar nunca pode se limitar só a essa vida presente, porque a Bíblia fala que se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O nosso olhar, o olhar que o Evangelho traz para as nossas vidas é olhar um futuro com Cristo, é olhar uma eternidade que está bem próxima. Como diz o apóstolo, em poucochinho de tempo, e só um poucochinho de tempo significa bem pequenininho, o que há de vir virá e não tardará. Bom, continuemos já para finalização da mensagem. E aí Pedro no versículo 19 fala: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Aí o Pedro está começando a falar para eles agora, começa a mudar o conceito de vocês. Está enrijecida essa religiosidade, não está trazendo para vocês cura, não está trazendo salvação, não está trazendo perdão de pecados. O Messias já chegou, o Cristo já se encarnou, o Cristo já morreu na cruz. Existe uma nova vida agora. Arrependam-se, se voltem para Ele, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso. Existem algumas traduções que diz tempo de refrigério, né? Para que venham tempos de refrigério. Porque quando a pessoa se volta para Deus, quando a pessoa se volta para Cristo, quando a pessoa começa a entender a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo morreu na cruz e padeceu,
por nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. A pessoa começa a perceber, então sou pecador. Não nasceu justo? Não. Já foi gerado no ventre da mãe iniquidade e pecado? Sim. Já nasceu herdando uma herança pecaminosa por parte do primeiro homem que chamava Adão? Então não tem, estou falido, está falido. Como que eu mudo isso? Porque eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar. As pessoas querem mudança para a sua vida, né? A Camila estava comentando, a sua filha Marta, falou assim no ensaio ontem, que a Maiara trouxe um devocional maravilhoso. Maiara está pregando muito, hein? Começar a preparar a Maiara para trazer mensagem. E aí a Maiara trouxe o devocional, e aí a Camila falou assim, as pessoas, elas têm que mudar, porque a etapa de vida das pessoas vão passando, e elas não podem continuar a mesma pessoa. Tem que ter mudança no coração, tem que ter mudança na mente, tem que ter mudança na alma. E o Evangelho, ele faz isso. Ele consegue consertar de dentro para fora. Né? Como nós estamos sendo gravados, alguém vai ouvir essa mensagem. E eu quero dizer que essa mensagem é para você, mesmo eu não te conhecendo. Você vai ouvir no YouTube, vai ver no portal da igreja. Se você não consegue mudar a sua vida, você precisa de Cristo. Porque só Cristo pode transformar o coração do ser humano. Essa é a mensagem que a igreja tem que pregar. A mensagem que Jesus transforma. Que Jesus salva. Que Jesus muda o coração do ser humano. Que Jesus traz para o ser humano uma nova compreensão, uma nova disposição de pensar. Já estou finalizando. Esse tempo de descanso e esse tempo de refrigério é o que nós vivemos. Apesar de estarmos vivendo em dias tão difíceis. Você fica sem dormir, Júlio? Você perde noite de sono? Mas você sente o consolo na alma de que tudo vai ficar bem? Queria dizer, irmã, que tudo vai ficar bem. Fica tranquila. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Em breve, meus irmãos, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, Ricardo. Essa é a nossa maior esperança. Tudo vai ficar bem. Glória a Deus. Versículo 21 para finalizar. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pedro entende, ele está falando uma mensagem escatológica aqui. O que é uma mensagem escatológica? É uma mensagem apocalíptica, é uma mensagem que aponta lá para frente, mesmo que aqui está ocorrendo um caos, mesmo que aqui está totalmente desestabilizado, desestruturado, está uma baderna. Quem veio ontem pro Lendas Urbanas? Quem viu como os bancos da igreja estavam? Fizeram um labirinto aqui, irmãos. Fizeram um labirinto para a gente fazer o evento. Foi muito bom. O Mateus falou que foi bom. E agora a igreja está diferente. Mas o que Pedro está falando é o seguinte: o mundo está indo de mal a pior. Né, seu Stutz? O mundo está enganando e sendo enganado. O mundo já está vivendo em devastação. O mundo já não tem mais jeito. Mas, em breve, virá o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Restaurará a nossa natureza, primeiramente. O meu maior desejo é que, no dia da restauração final, eu possa olhar a Ele como Ele é. Sabe? Olhar para Jesus, olhar para Deus e vê-lo como Ele é. E tirar dos nossos olhos essa venda. Tirar dos nossos olhos essa nuvem que impede, que é a realidade do pecado hoje no mundo. Certamente, meus irmãos, a única forma de nós acreditarmos que pode haver restauração para o mundo que a gente vive hoje, para os nossos corações, para as nossas famílias, para as nossas vidas, é por meio da pessoa de Jesus. É por meio da sua vida.
é por meio da sua morte, é por meio da sua obra, é por meio da sua ressurreição, é por meio da sua ascensão, é por meio da sua segunda vinda. Jesus está voltando, alegre o seu coração. Em breve Jesus vai raiar nas nuvens. E a Bíblia fala que um olho verá do ocidente ao oriente. Então Israel lamentará e dirá: nossa, que feridas são essas com as quais foram feridos as tuas mãos? E ele vai responder: são as feridas que eu fui ferido na casa de meus irmãos. Jesus foi ferido por nós, para que nós fôssemos curados. Descansa o teu coração, Miriam. Descansa a tua alma. Deus tem cuidado do seu. E é dele. E o que é dele, o maligno não toca e não rouba. O que é de Deus e ponto e acabou. Ponto final, irmãos. Como disse o salmista: se eu subir aos céus, lá está. Se eu descer ao inferno, Deus está. Seja onde for, a tua mão me guiará. Na ressurreição de Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Na ressurreição de Jesus Cristo, ainda que eu me vejo no meu espelho como um fracassado, João, em Jesus eu sou mais que vencedor. Nem o diabo, nem o mundo, nem o pecado pode me convencer que eu não seja isso. Porque eu sou filho de Deus. E eu sou filho de Deus por meio de uma nova aliança. Aliança de um novo caminho. Caminho que foi percorrido por meio do sangue de Jesus. E hoje a igreja pode se alegrar nesse Cristo que vive, que está à direita do Pai e que nos traz esperança para uma vida melhor, que nos traz consolo no nosso coração, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem, de que a igreja está escondida e amparada nas asas do Onipotente. Isso é maravilhoso. Observar a palavra de Deus e perceber quantas comparações a palavra de Deus faz acerca do amor e do carinho que Deus tem para com as nossas vidas. Perceber o quanto isso conforta o nosso coração e o quanto isso cura as nossas vidas e o quanto isso muda o curso da nossa história. A sua história tem sido melhor porque Jesus rabiscou ela. Amém? Bendito Deus, nós te louvamos, porque o Senhor mudou a nossa história, por meio desse evangelho, por meio dessas boas novas, por meio dessa mensagem que um homem justo e santo teve que padecer na cruz por pecadores. Ó Deus, diz a Escritura que é difícil uma mãe dar o seu filho por um homem que é justo, que dirá por um injusto. E o Senhor deu o seu único filho para nos salvar, Pai. Esta é a mensagem do teu evangelho, da tua palavra, de que nós estamos amparados e ancorados na pessoa de Jesus. E que ele é o nosso irmão mais velho. E que assim como ele sofreu na sua carne as aflições, o sofrimento, as perdas, as dores, as angústias, os sofrimentos, ó Deus, mais tensos, assim ele pode nos socorrer também no momento oportuno. E nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela vida, pelo autor da vida, pela origem da vida, porque nós temos vida, nós temos Cristo. Amém.